Olá, bem-vindos a esta aula. Nós aqui iremos falar brevemente sobre polígonos regulares. O que é um polígono regular? Falando de maneira bem sucinta, um polígono regular é um polígono equilátero e equiângulo, o que significa que é um polígono cujos lados possuem todos a mesma medida e cujos ângulos internos são todos congruentes entre si. Por exemplo, um triângulo equilátero, um triângulo cujos lados possuem todos a mesma medida, e até como consequência nós já encontramos o fato de que os seus ângulos internos possuem também a mesma medida. É claro que cada ângulo interno do triângulo equilátero então vai ter a medida de 60 graus. Um quadrado, todos os quatro lados mesma medida, todos os ângulos internos mesma medida. E como nós sabemos, num quadrado os ângulos internos são ângulos retos, e mesmo que não soubéssemos, bastaria traçarmos uma diagonal. Aliás, a diagonal de qualquer polígono é definida como um segmento que une dois vértices não consecutivos do polígono. Muito bem, aqui nós temos então dois triângulos. Uma diagonal de um retângulo divide o retângulo em dois triângulos. Mas nós sabemos que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo na geometria euclidiana é 180. O mesmo acontece, portanto, com o triângulo daqui de cima. Nem vamos nos preocupar se eles são ou não congruentes. Eles são, mas ninguém vai precisar se preocupar com isso. O fato é que, somando as medidas dos ângulos internos desses dois triângulos, é claro que nós vamos obter a soma das medidas dos ângulos internos deste quadrado, que vai ser 2π, portanto. Uma vez que, por definição, o quadrado é um polígono regular, equilátero e equiângulo, de quatro lados, então seus quatro ângulos internos possuem a mesma medida. Chamando de alfa a medida de um qualquer de seus ângulos internos, nós temos, portanto, 4α igual a 2π, e, portanto, cada ângulo interno terá a medida de π sobre 2, ou seja, 90 graus. O pentágono regular, aquele polígono de 5 lados, todos eles com a mesma medida e com ângulos internos congruentes, é um exemplo no qual nós vamos poder trabalhar de maneira bem simples também. Vamos escolher um vértice qualquer. A partir desse vértice, veja, nós podemos traçar duas diagonais. A soma dos ângulos internos do pentágono regular, evidentemente, será a soma dos ângulos internos desses três triângulos. Uma vez que esse pentágono é regular, e que, portanto, todos os ângulos internos dele são congruentes, eu vou chamar a medida de cada um deles de alfa, então nós teremos 5α igual a 3π. Portanto, cada ângulo interno de um pentágono regular tem a medida de 3π sobre 5 em radiano, o que equivaleria a 108 graus. Para sabermos a medida do ângulo interno de um polígono regular qualquer de n lados, é fácil observar que a partir de qualquer vértice que nós fixemos, nós podemos traçar n menos duas diagonais, porque, de maneira geral, tomando fixo um dos n vértices de um polígono regular de n lados, nós podemos tomar a partir dele n menos duas diagonais, simplesmente porque a partir de cada vértice nós devemos excluir os dois vértices que lhes são adjacentes, porque, como sabemos, não teríamos diagonal formada por dois vértices adjacentes. Então nós teríamos n menos duas diagonais, e é essa a quantidade de triângulos que também serão formados através dessas diagonais. Então a soma dos ângulos internos de um polígono regular de n lados é n menos 2 vezes 180. Logo, cada ângulo interno do polígono regular, uma vez que ele tem n vértices, cada ângulo interno terá a medida de n menos 2 vezes 180
sobre n. Esta expressão, cuja obtenção prescindiu de diagonais, caso evidentemente que não é o caso dos triângulos equiláteros, pode ser aplicada, felizmente, até para os triângulos equiláteros. Por exemplo, aqui no caso n igual a 3. Então, cada ângulo interno do triângulo equilátero vai ser obtido assim, 3 menos 2, π sobre 3, ou seja, cada ângulo interno terá a medida de π sobre 3, ou 60 graus. No caso do quadrado, o ângulo interno seria obtido por 4 menos 2 vezes π sobre 4, ou seja, π sobre 2, e assim por diante. Assim como nos triângulos, o ângulo externo num polígono regular é obtido pelo prolongamento de um de seus lados. Esse beta, por exemplo, é um dos ângulos externos neste quadrado. É fácil observarmos que o ângulo externo vai ser π menos o ângulo interno. E daqui nos chega uma relação interessante. Primeiro, uma vez que todos os ângulos internos de um polígono regular são congruentes, então, de acordo com essa expressão, todos os ângulos externos de um polígono regular serão também congruentes. E o outro fato interessante aqui é o seguinte: evidentemente são n ângulos externos num polígono regular de n lados. Se eu somar todos esses ângulos externos, ou seja, se eu quiser obter o valor de n beta, eu terei n vezes π menos alfa. Alfa aqui é a nossa notação, lembrem-se, para a medida do ângulo interno em um polígono regular de n lados. Então aqui nós teremos nπ menos n alfa. Acontece, entretanto, que n alfa vai ser n menos 2 vezes π. E isso, reparem, nos fornece 2π. O que significa, então, que a soma de todos os ângulos externos em um polígono regular de n lados é 2π. Nós vamos agora mostrar que todo polígono regular é inscritível, o que significa que todo polígono regular admite uma circunferência que passa por todos os seus vértices. Vamos considerar os 3 primeiros vértices, A1, A2 e A3. Evidentemente forma um triângulo que, portanto, admite um círculo a ele circunscrito. Vamos aqui chamar como sempre de O, o centro desse círculo. E vamos recapitular o que nós temos. Um polígono regular, portanto, todos os lados possuem mesma medida, em particular esses 3. E todos os ângulos internos possuem mesma medida. Eu vou denotar por, digamos, alfa, essa medida comum. Vamos considerar o triângulo OA2A3. 2 de seus lados têm medida R, que é o raio desse círculo. O que significa que esse triângulo é isósceles. A base é A2A3, portanto os ângulos da base são congruentes. Esse ângulo é congruente a esse. Eu vou chamar sua medida de θ. Segue, portanto, que esses ângulos que eu estou denotando de azul terão também a mesma medida, porque em ambos os casos a medida será alfa menos θ. Vou chamar de φ a medida desse ângulo. E agora nós teremos o seguinte: os triângulos OA2A1 e OA3A4 são congruentes pelo critério lado, ângulo, lado. Vejam, o lado A1, A2, nesse triângulo, é congruente ao lado
A4, A3 no outro triângulo. A medida do lado OA2 é R, que é a mesma medida do lado OA3 no outro triângulo. E os ângulos compreendidos entre esses dois lados, ambos têm medida φ. Então, esses dois triângulos compartilham as medidas de dois lados e dos ângulos compreendidos por esses dois lados. Pelo critério lado-ângulo-lado de congruência de triângulos, esses triângulos são congruentes. Em particular, o lado oposto ao ângulo de medida φ no triângulo OA3A4 é congruente ao lado oposto ao ângulo de medida φ no triângulo OA2A1. Como essa medida OA1 era raio, uma vez que esse círculo era o círculo circunscrito ao triângulo A1, A2, A3, então a medida do segmento OA4 é R também. Em outras palavras, nós acabamos deduzindo que este vértice A4 também pertence a essa circunferência que circunscreve esse triângulo A1, A2, A3, porque a distância de A4 até o centro dessa circunferência é também seu raio. Assim, prosseguindo para os outros vértices, nós vamos concluir que todos os outros vértices estarão nessa mesma circunferência. Ou seja, nós estaremos concluindo que todos os outros vértices distarão também R do centro dessa circunferência. O que finalizaria a demonstração de que todo polígono regular é inscritível. Vamos agora deduzir o que talvez seja o fato mais simples dessa aula, que é o seguinte. Tomando um polígono regular de n lados qualquer, nós sabemos já ser inscritível, nós podemos observar que ele é sempre decomponível em n triângulos isósceles. E, portanto, nós teremos n ângulos centrais, na verdade de mesma medida, porque é extremamente simples você conseguir provar que esses triângulos isósceles são congruentes, critério lado, lado, lado. Então nós temos n ângulos congruentes cuja soma é 2π. Eu vou chamar de θ a medida desse ângulo. Então nós temos n ângulos congruentes, totalizando 2π. Então cada ângulo central, definido por um polígono regular de n lados, tem a medida de 2π sobre n. Uma questão agora de nomenclatura é a seguinte. Nós vamos aqui denotar por Ln o comprimento do lado do polígono regular de n lados. Então é claro que o perímetro desse polígono será n vezes Ln. Nós vamos aqui também fazer uma outra definição e apresentarmos uma outra notação. A n para nós vai ser aquilo que chamaremos de apótema do polígono regular. O apótema do polígono regular é definido simplesmente como sendo a altura de cada um desses triângulos isósceles. Ou, em outras palavras, a distância entre o centro do círculo circunscrito e um qualquer de seus lados. Através do teorema de Pitágoras, ficará simples nós percebermos, ao nos lembrarmos que a altura de um triângulo isósceles é também mediana, que isto aqui irá medir Ln sobre 2. E com isso, você facilmente, usando o teorema de Pitágoras nesse triângulo, poderá concluir que o comprimento do apótema de um polígono regular de n lados será dado por 1/2
vezes a raiz de 4R2 menos Ln quadrado. Vamos lembrar que essa relação aqui, n vezes Ln, é o perímetro do polígono. E se nós quisermos obter Sn, aqui denotando para nós a área desse polígono regular de n lados? Evidentemente, a área desse polígono regular é a soma das áreas de cada um desses triângulos. Como todos os triângulos são congruentes entre si, vai ser n vezes a área de um deles. E qual será a área de um desses triângulos? Nós temos aqui base e temos altura. A base é Ln. A altura é a n. Base vezes altura sobre 2. Nos dá a área desse triângulo. Então, n vezes Ln sobre 2 é a área desse polígono regular de n lados. Acontece, entretanto, que isso aqui, de acordo com esta relação, é precisamente o semiperímetro. Então, nós temos uma expressão bem pequena para essa área, que é, portanto, dada através dessa fórmula semiperímetro por apótema. A área de um polígono regular é dada pelo produto do semiperímetro pelo apótema. Isso tudo pode ser deduzido a partir do fato que nós provamos de que todo polígono regular é inscritível. Acontece, entretanto, que todo polígono regular é também circunscritível, o que significa que ele admite uma circunferência tangente internamente a seus lados. E isso é bastante fácil de perceber. Uma vez que o apótema de um polígono regular está bem definido, ou seja, a distância entre o centro do círculo circunscrito a ele e qualquer um de seus lados é sempre a mesma, e essa medida comum é precisamente o apótema, inclusive, isto significará que os pés dessas perpendiculares, todos eles distarão igualmente do centro do círculo circunscrito. Em outras palavras, que existirá um círculo também de centro O, que tangenciará internamente os lados desse polígono regular de n lados. E o raio deste círculo inscrito no polígono é o apótema desse polígono. Então, todo polígono regular é inscritível e circunscritível, e o círculo circunscrito e inscrito são concêntricos. Vamos agora encontrar uma expressão para o comprimento Ln do lado de um polígono regular de n lados, em função de seu raio e da quantidade de lados. Vamos simplesmente usar a lei dos cossenos em um qualquer desses triângulos isósceles aqui. Destacando um qualquer desses triângulos com centro em O, nós teremos que o ângulo em O, como nós já deduzimos, é um ângulo de medida 2π sobre n. Esses triângulos todos são isósceles, com dois lados de medida r, e o comprimento do lado restante é o comprimento do lado do polígono regular. A lei dos cossenos nos permite então concluir que o quadrado desse lado é o quadrado de r mais o quadrado de r, menos 2 vezes r vezes r, vezes o cosseno de 2π sobre n. E aqui é importante que nós nos lembremos de um fato que nós já inclusive deduzimos numa das aulas anteriores, que é o seguinte: seja qual for o ângulo θ, nós temos que 1 menos o cosseno de θ é igual a 2 vezes o quadrado do seno
de θ sobre 2. E é isso que nós usaremos aqui. O que então irá nos permitir escrever o seguinte: ln² será igual a 2r ao quadrado vezes 2 vezes o quadrado do seno da metade deste ângulo, ou seja, o quadrado do seno de π sobre n. Então nós teremos ln² igual a 4r² seno quadrado de π sobre n, ou seja, ln será 2r seno de π sobre n. De posse disso, nós poderíamos encontrar o comprimento do lado do hexágono regular em função do raio do círculo circunscrito. Seria aquilo que nós estaríamos chamando de L6. Seria então 2r vezes o seno de π sobre 6, ou seja, seno de 30 graus. Uma vez que seno de 30 é 1/2, isto nos dará que o L6 é R, ou seja, que o comprimento do lado de um hexágono regular é igual ao raio do círculo a ele circunscrito. Em outras palavras, todo hexágono regular é formado por 6 triângulos equiláteros, cujo lado tem como medida o raio do círculo circunscrito. E nós, usando essa expressão, podemos encontrar os comprimentos dos lados de outros polígonos regulares. Nós vamos agora obter um outro polígono regular a partir de um polígono regular de n lados, mas especificamente o que nós iremos fazer vai ser obter um polígono regular de 2n lados. Eu ainda vou deixar esses nomes desses vértices aqui só para fixar a notação, depois eu apago. Por exemplo, no arco A1, A2 eu vou tomar o ponto médio desse arco. No arco A2, A3 eu vou tomar também o ponto médio e assim por diante. Vou tomar os pontos médios dos n arcos determinados por este polígono regular neste círculo. E eu irei com isso obter então um polígono regular de 2n lados. Regular porque nós estaremos aqui sempre obtendo arcos de circunferência congruentes que estão associados a cordas congruentes, que serão justamente os lados desse novo polígono. Lados esses cuja medida eu vou denotar por L2n. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou traçar a reta determinada por este vértice pelo centro, tendo, portanto, um diâmetro, e vou considerar esse triângulo aqui. Vou chamar de A, B e P os vértices desse triângulo. E agora nós vamos observar o seguinte. Esse comprimento aqui, que eu estou denotando em vermelho, observem que ele vai ser raio menos o apótema desse polígono de n lados. Raio menos AN. Vamos agora observar que esse triângulo PAB, uma vez que é um triângulo inscrito num semicírculo, ele é um triângulo retângulo. E agora vem a parte mais fácil. Devido às relações métricas nos triângulos retângulos, relações métricas que nós já visitamos em aulas anteriores, nós teremos aqui o seguinte, vamos esquematizar para melhor ilustrar a situação. Triângulo retângulo, altura relativa à hipotenusa. Hipotenusa é essa cuja medida eu vou chamar de A. Vou chamar esses catetos de B e C. Vou chamar esses dois segmentos aditivos determinados pela altura de M e N. E vou apenas aqui lembrar que nós temos B2 igual a AM e C2 igual a A vezes N. Usando isso, nesse triângulo retângulo, nós vamos imediatamente obter que L2N²
quadrado igual ao comprimento da hipotenusa, que é 2r, vezes esse comprimento vermelho, que seria r menos an. Substituindo o an pelo valor que havíamos encontrado anteriormente, nós iremos encontrar que o L2N igual a 2R, que multiplica R menos 1 meio na raiz de 4R2 menos Ln quadrado. O L2N aqui expresso em função do raio do círculo circunscrito ao polígono de N lados e do lado desse polígono de N lados, esse polígono regular de N lados. Isso pode ser manejado de forma a obtermos uma expressão alternativa para essa mesma quantidade. E eu sugiro que se faça esse exercício algébrico. Ficaria assim. O comprimento L2N em função de R e do comprimento Ln.